Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos estar aqui, fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o teu reino, o poder e a glória hoje para todos sempre. Amém. Eu vou estar contando um testemunho, que ontem eu fui lavar minha roupa e aí veio uma aranha e graças a Deus o Senhor me deu o livramento, Glória a Deus, aleluias. Agora vamos estar louvando para agradecer esse Deus maravilhoso, pois Ele é digno de honra e de glória. Vou cantar um louvor que o Senhor me deu, Pois Ele é digno de honra e de glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluias. É mais ou menos assim, ó. Ele veio, você chamou. Ele veio, Ele te escutou. Ele veio e vai operar um lindo milagre em tua vida, basta acreditar. Ele veio, você chamou. Ele veio, Ele te escutou. Ele veio e vai operar um lindo milagre em tua vida, basta acreditar. O inimigo tentou te parar, fez reunião no inferno para te derrubar. Mas tu és escolhido do Senhor, não temas, Ele te levantou. Com suas poucas forças Ele te escutou. Ele veio, você chamou. Ele veio, Ele te escutou. Ele veio e vai operar um lindo milagre em tua vida, basta acreditar. Ele veio, você chamou. Ele veio, Ele te escutou. Ele veio e vai operar um lindo milagre em tua vida, basta acreditar. Ou labarei de candalabachai, ou redecou, xelebelebele de candalabará de candalabachai. Toda a honra e toda a glória dada ao Senhor dos Exércitos. Agora vamos para a palavra do Senhor. Labarei decou, xelebelei de candalabachai, que se encontra lá no livro, aleluias, de Marcos, capítulo 9, versículo 14, que diz assim: a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, aleluia, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpretou os escribas, aleluias, lei de Calabará, que é o que discuteis com eles. E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito, aleluias, glória a Deus, labarei de candarabachai, mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Aleluias. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lo. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, labarei de candarabachai, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que ele respondeu Jesus: se podes tudo, é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Aleluias, lei de Calabará. Vendo Jesus que a multidão concorria,
repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando muito, aleluias, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos disserem: morreu. Alabarei de Candarabachá, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular, glória a Deus, aleluias, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Somente até aqui. Pai, graças a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Irmãos e irmãs, essa mensagem aqui é muito forte, é muito impactante, porque aqui o Senhor fala, aleluias, da cura de um jovem possesso. Ou seja, ali aquele homem, aleluia, estava ali com o teu filho, né? E aquele menino lá, Barei de Candarabachai, aleluias, estava com um inimigo sobre ele. E ali os discípulos foram tentar expulsar, mas não conseguiram. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, por que eles não conseguiram expulsar, aleluia, aquilo que estava naquele jovem, irmãos? Sabe por quê? Porque, aleluia, dependendo da situação espiritual, tem que ter oração e jejum. Porque se você não tiver oração e jejum, tem caça de demônio que não pode ser, aleluia, lei de Calabará, ou glória a Deus, aleluia, pode sair, aleluia. E os discípulos ali expulsaram, mas eles não estavam atentos a essa espiritualidade, a qual Jesus tinha, mas os discípulos não tinham. Então os discípulos não conseguiram repreender o demônio que estava, aleluia, naquele jovem, aleluia. Então ali os discípulos foram até Jesus em particular e perguntaram por que eles não conseguiram tirar. E ali Jesus falou o quê? Alabarei de Candarabachai. Esta caça não pode sair senão por meio de jejum e oração. O que eu quero passar para a igreja no dia de hoje? Labarei de Candarabachai. Não adianta vocês só orarem. Aleluias. Vocês têm que ter oração e jejum. Porque senão tem caça de demônio que não vai sair. Aleluia. Então é necessário eu e você orar e jejuar. O crente, alabarei de Candarabachai, que não ora, que não jejua, ele é presa fácil para Satanás. Nós temos que matar a carne, irmãos. Labarei de coxa, elebelei de Candarabachai, e viver no espiritual de Deus, né? Porque o espiritual existe, Agaraçuba de Rabaia. Aleluias. O mundo carnal é como se fosse uma sala de cinema. Alabarei de coxa, elebelei de Candarabachai. Mas o mundo espiritual é tudo em volta, irmãos. Então precisamos estar em oração, em jejum. Não é um dia só não, irmãos. Não é 2 dias não. É todos os dias. Aleluia, nós temos que orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar. Aleluia, para a gente poder vencer as lutas e as guerras. Se esse discípulo, Agaraçuba de Rabaia, estivesse em jejum e oração, com certeza eles poderiam ter repreendido aquele demônio que estava naquele jovem. Alabarei de cou, elebelei de Candarabachai, ou rabalarei de cou, labarabalarei de Candarabachai. Pensam que, aleluias, acham que é assim. Ah, não, eu só vou orar. Não, precisa de oração e jejum. Porque tem casa de demônios com jejum e oração. Então, que a amada igreja venha despertar. Não venha entender, ah não, eu só vou orar só, que a oração também é de Deus. Sim, a oração é de Deus, mas você tem que ter um jejum. Se você quer algo mais forte, se você quer repreender demônios, se você quer vitória rápida, é oração e jejum. Alabarei de coach, elebelebele de Candarabachai. Aleluia, você não pode ir para uma guerra sem munição. Você tem que ir numa guerra, aleluias, com munição, e essa munição é Jesus na nossa vida. Nós precisamos buscar tudo que é do alto para poder lutar e vencer.
Aleluia, não adianta, labarei de coach, elebele de candarabachai, as pessoas querer vencer o adversário em carne, não vai conseguir, porque essas coisas são espiritual. Muitas das vezes está tendo uma confusão, aleluia, você vai debater, você vai bater de frente com a pessoa e não vai adiantar de nada. Aleluia, o Senhor não pode nem operar o milagre que você está colocando nas tuas mãos. Sabe quando que Deus faz a obra? Quando você se cala e vai para o teu quarto orar e repreender aquele mal. A nossa guerra não é contra a carne e sangue, aleluia, mas sim contra a potestade, principados, aleluias, lei de coach, elebele de candarabachai. Então nós temos que estar em vigilância, nós temos que estar em oração, em jejum constante, que a amada igreja venha despertar, para que Deus venha fazer o sobrenatural, para que a gente venha adentrar no lugar onde tiver pessoas possessas, a gente vai adentrar em oração e jejum e vai repreender aquele demônio e ele vai ter que ir embora. Eita, labarabalarei de candarabachai. O Senhor está falando para mim e para você que tem caça de demônio, que você sai com jejum e oração. Então que a amada igreja venha despertar, que a amada igreja venha orar, que a amada igreja venha labarei de candalabará de candarabachai, ondrebelei de coach, elebelebelei de candarabachai, venha jejuar, venha orar, aleluia, e deixa Deus trabalhar, aleluia, na vida, aleluia, de vocês. Labarei de cou, xelebelei de candarabachai. Aleluia, o Senhor é fiel para nos honrar, irmãos. Mas nós temos que, aleluia, fazer o que tem que ser feito, né? Aleluia, lei de cou, xelebelebelei de candalabará de candarabachai. Aleluia, a qual esse áudio for enviado, aleluia, esse vídeo, aleluia, a ordem é para marchar, né? Nós estamos em guerras espirituais, então se revista aí para você vencer as lutas, as provas, porque se você não tiver em jejum, você não tiver em oração, você vai ser presa fácil para o adversário te destruir. Aleluia, labarei de candarabachai. Então essa mensagem no dia de hoje, amém? Graça e luz para toda a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluias.